Olá pessoal, vamos a mais uma aula de geografia. Então, o tema da aula de hoje é o que? Movimentos migratórios. Então, movimentos migratórios. Muitas pessoas migram, saem do lugar onde nasceram para viver em outro. Geralmente, quem migram busca melhores condições de vida em outro país, região, estado ou município. Então, movimento migratório nada mais é do que o deslocamento de pessoas de uma região, de um estado, de um município ou de um país para outro, ok? Então, as pessoas que saem de sua terra natal, que é o seu lugar de origem, são chamadas de emigrantes. Quando elas entram no novo lugar onde vão viver, são chamados de imigrantes. Então, vou dar um exemplo aí. Então, as pessoas que saem do Brasil, para viver nos Estados Unidos, para nós que ficamos aqui, eles são que emigrantes. Já quando eles chegam nos Estados Unidos, para os americanos, eles já são que imigrantes, ok? Então, por que as pessoas migram? Quais são os motivos que levam as pessoas a migrar? Então, dificuldades econômicas estão entre os principais fatores que motivam os fluxos migratórios. Em determinadas localidades, os baixos salários ou mesmo a dificuldade de conseguir emprego leva muitas famílias a migrar. Essas pessoas se mudam para lugares que apresentam melhores oportunidades de emprego e acesso à moradia digna, serviços de saúde e educação. Então, a principal dificuldade aí, gente, o principal fator que leva as pessoas a migrar é o que é a dificuldade econômica, ou seja, a falta de conseguir empregos, a falta de uma boa saúde, a falta de uma boa educação leva as pessoas a ir de um lugar para outro, ou seja, mudar de um lugar para outro em busca desses benefícios, da educação, da moradia, da saúde, dentre outros fatores aí, ok? Então, o surgimento de diversidades causada por fatores naturais também pode incentivar a migração, ou seja, além dos fatores econômicos, tem também os fatores naturais que fazem com que as pessoas migram de um lugar para outro. Que fatores são esses? Os longos períodos de seca, os terremotos, furacões. Então, esses são os fatores naturais, que fazem também com que as pessoas migram de um lugar para outro, de um país para outro e assim sucessivamente. Okay? Migração externa e migração interna. Os movimentos migratórios podem ser externos e internos. Quando as pessoas migram de um país para outro, trata-se de uma migração externa. Por que externa? Porque a pessoa está saindo de um país para outro. Está indo para o exterior, ok? Mas quando as pessoas migram de um lugar para outro, dentro do próprio país, por exemplo, de um município para outro, trata-se de uma migração interna. Então, migração interna, quando a pessoa se desloca de uma cidade para outra, de um estado para outro, dentro do próprio país, certo? Então, migrações externas no Brasil. Essas migrações externas estão relacionadas com as pessoas, que vêm de outros países, para morar no Brasil. Então, grande parte da população brasileira é formada por descendentes de imigrantes, ou seja, pessoas que vêm de outros países para o Brasil, que vieram de diferentes partes do mundo. Entre 1884 e 1939, cerca de 4 milhões de imigrantes entraram no Brasil, contribuindo para aumentar a população brasileira. A exemplo de italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, sírios, turcos e outras nações que não foram citadas aqui, mas que também ajudaram a aumentar a população brasileira entre 1884 e 1939, ok? Muito bem. Agora, muitos brasileiros também emigram. O que é emigrar? Então, imigrar é pessoas que vêm de outros países para o Brasil. E emigrar é brasileiros que saem do Brasil para viver em outros países.
Então, da mesma forma que o Brasil recebe imigrantes, milhares de brasileiros também emigram, ou seja, saem do Brasil para ir viver em outros países. Isto é, saem do Brasil para viver em outros países. Geralmente, eles vão em busca de melhores oportunidades de emprego e de educação. Os Estados Unidos são o país que mais recebe imigrantes brasileiros. Então, dentre todos os países que recebem imigrantes brasileiros, né, os Estados Unidos é o que mais recebe brasileiro, dentre todos os países. Em 2015, de acordo com a estimativa do governo do Brasil, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam no exterior. Desses, cerca de metade vivia nos Estados Unidos. Ou seja, dos 3 milhões de brasileiros que vivem fora do Brasil, cerca de 1 milhão e 500 vive nos Estados Unidos, certo? Então, os Estados Unidos foi o país que mais recebeu imigrantes brasileiros em 2015. Que os brasileiros que vivem nos Estados Unidos trabalham nas mais diversas funções. Em razão da grande quantidade de brasileiros nesse país, existem muitos restaurantes especializados em comidas brasileiras e até jornais publicados em português. Também temos, o Paraguai é outro país onde vive um grande número de imigrantes brasileiros. Atualmente, mais de 300 mil brasileiros vivem nesse país. A maioria se dedica às atividades agrícolas. Esses imigrantes começaram a se mudar para o Paraguai no final da década de 1970, quando o governo paraguai permitiu que brasileiros adquirissem terras no país. Esses imigrantes são chamados de brasil-guaios. Então, são brasileiros que vivem no Paraguai. Migrações internas no Brasil. Migrações internas nada mais é do que o deslocamento de pessoas dentro do próprio Brasil, ou seja, de uma região para outra. Então, no Brasil, as migrações internas são motivadas geralmente por fatores econômicos. Vamos conhecer os principais fluxos migratórios que ocorreram no Brasil desde os anos de 1950. Então, são deslocamento da população brasileira entre as regiões do Brasil. Então, as migrações de 1950 e 1970, a partir da década de 1950, a industrialização dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro atraiu muitos migrantes para a região sudeste. Então, com a industrialização de São Paulo, do Rio de Janeiro, então a região sudeste, o Rio de Janeiro e São Paulo fica na região sudeste, atraiu muitos migrantes para a região sudeste, principalmente migrantes que vieram da região nordeste. Além da oferta de empregos nas fábricas e nos estabelecimentos comerciais e de serviços, a infraestrutura disponível no sudeste também ajudava a proporcionar melhores condições de vida à população. Então, como entre 1950 e 1970 houve oferta de empregos nas fábricas, nos comércios e nos serviços, além da infraestrutura disponível, então isso ajudou, isso fez com que a população, principalmente do Nordeste, fosse para a região Sudeste, em busca de melhores condições de vida. Por outro lado, o Nordeste, que enfrentava problemas relacionados às secas prolongadas e à baixa oferta de emprego para a população, tornou-se a principal região de origem dos deslocamentos populacionais desse período. Então, nesse período de 1950 a 1970, então, o Nordeste foi a região que houve o maior deslocamento de pessoas para a região Sudeste. Contudo, é importante deslocar que na década de 1950, a construção de Brasília também
atraiu para o Centro-Oeste muitos migrantes nordestinos que buscavam trabalho, né, e uma vida melhor. Né? Então, como nós vimos aí no último parágrafo, além da região Sudeste, né, em 1960, né, por volta de 1960, houve, né, o início da construção de Brasília, que hoje é a capital do Brasil. Né? Então, nesse período também houve um grande deslocamento, né, de pessoas da região Nordeste para a região Centro-Oeste, onde está localizado, né, a capital Brasília. As migrações de 1970 a 1990. Então, o deslocamento populacional do Nordeste para o Sudeste continuou a acontecer. Contudo, novos fluxos migratórios se formaram no Brasil entre 1970 e 1990. Então, como no último parágrafo foi dito, então, as migrações da região Nordeste para a região Sudeste continuam a acontecer, só que em menor, né, em menor número. Por quê? Porque houve, né, oportunidade de trabalho em outras regiões. Então, os migrantes nordestinos, né, diminuiu a sua migração para o Sudeste e começou a migrar para a região Norte e Centro-Oeste, ok? Para essas duas regiões. Por quê? Porque surgiram novas oportunidades de trabalho ligado à agropecuária e ao extrativismo. Além disso, diversas obras de infraestrutura começaram a ser realizadas nessas regiões, com destaque para a construção de rodovias e hidrovias. Essas obras também atraíram milhares de migrantes, ou seja, né, pessoas que saíram da região Nordeste para a região Norte e a região Centro-Oeste, né, em virtude, né, da construção de estradas, né, da industrialização, né, da construção de hidrelétrica e assim sucessivamente. Então, contudo, né, com tudo isso, contribuiu para o grande fluxo de migrantes da região Sul, Sudeste e Nordeste para a região Norte e Centro-Oeste. Então, veja bem aí, que além, né, com o desenvolvimento da região Norte e Centro-Oeste, também essa região Norte e Centro-Oeste conseguiu, né, atrair migrantes, tanto da região Nordeste, como da região Sudeste e também da região Sul. Né? Então, as pessoas saíram da região Sul, da região Sudeste e da região Nordeste para ir para a região Norte e Centro-Oeste, né? Em virtude do que foi falado anteriormente, em virtude da infraestrutura, né, que começava a ser realizada, né, da construção de rodovias e hidrovias, né, e também da atividade ligada à agropecuária e ao extrativismo. Então, eu espero que a explicação, né, ajude vocês a responder à atividade e até a próxima aula. Tchau.